A gente vai continuar a falar sobre ela hoje. A gente vai terminar, porque ficou faltando bem pouquinho, tá? Só que como faz 2 semanas, eu vou dar uma pequena revisãozinha no começo, para vocês lembrarem, né? Pra gente não começar assim do nada. E aí a gente já termina esse conteúdo hoje, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena revisãozinha antes, lembrando tudo que a gente viu de verbo só, tá? Agora, nesse primeiro momento. E aí eu continuo de onde a gente parou, beleza? Vamos lá, então. Bom, essa parte de verbo é o capítulo 6 completo de vocês, né? Uma parte bem extensa. E aí a gente falou sobre o que era verbo, né? A gente viu que ele é uma classe de palavra que exprime uma ação, um estado, uma mudança de um estado para o outro, e ele admite simultaneamente flexão de pessoa, tempo e modo. A gente viu também como, falei um pouquinho mais sobre essas flexões, né? Mostrei como elas funcionam. Falei sobre a estrutura do verbo, uma estrutura que a gente já até tinha visto quando a gente estudou formação de palavras, mas nessa aula a gente acabou revisando isso. Depois a gente falou sobre os modos verbais. A gente viu que no português a gente tem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um deles para expressar um tipo de ideia, né? O indicativo, ele aparece com verbos que exprimem uma certeza, o subjuntivo, incerteza, dúvida, hipótese, e o imperativo, ordem, pedido ou súplica. Aí a gente começou a falar dos tempos verbais, né? Eu mostrei quais tempos verbais existem em cada modo. Falamos sobre as formas nominais dos verbos, né? Que a gente chama de infinitivo, aquela terminação em ar, ir e ir. Gerúndio, terminação em NDO. E particípio, aquela que termina em DO ou DA, nos verbos regulares. Depois disso, falei sobre as 3 conjugações, a diferença de verbos regulares para irregulares. E aí a gente começou a estudar tempos verbais, né? Os tempos verbais que são mais, vamos dizer assim, que geralmente causam mais confusão, né? No primeiro caso, os pretéritos do indicativo, porque há 3, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. A gente viu para que cada um serve, né? Vimos exemplos e etc. Depois, falamos sobre os tempos verbais compostos, o que é um tempo verbal composto, como ele é formado. Falamos sobre os futuros do indicativo, porque há mais de um, futuro do presente, que é o que a gente mais usa, e também o futuro do pretérito. Vimos para que ele é usado, exemplos e etc. E paramos aqui, nos tempos do modo subjuntivo. Então, a gente, nas aulas passadas, a gente viu sobre os tempos do modo indicativo, né? Vimos para que eles servem, vimos para que serve esse modo, e a gente parou aqui no subjuntivo, ok? Bom, quais são os tempos, então, do modo subjuntivo? A gente tem 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Está escrito futuro aqui, mas é o futuro, ok? Bom, isso facilita um pouco para a gente, né? Porque o modo indicativo, como a gente viu agora ali que eu passei, ele tem mais tempos verbais, né? Então, por exemplo, o modo indicativo tem 3 tipos de pretérito, ele tem 2 tipos de futuro, né? No modo subjuntivo, isso é um pouquinho mais simples, certo? Bom, vamos ver aqui a tabelinha, depois eu volto para os exemplos. Como que isso vai aparecer na conjugação, então? O modo subjuntivo, lembrando, então, que ele é usado para expressar ideias de dúvida ou incerteza, ok? Só que ele tem uma particularidade com relação à sua conjugação, que é a seguinte: para conjugá-lo, eu uso essas conjunções aqui, o que, o se e o quando, cada uma para um tempo verbal específico. O que eu uso para conjugar o modo subjuntivo presente, o se para conjugar o subjuntivo pretérito e o quando para conjugar o subjuntivo futuro, certo? Bom, eu posso perceber isso da seguinte forma: se eu conjugar esse verbo só com o seu pronome, vai ficar meio estranho, ó. Percebam assim, ó. Eu, venda. Tá vendo que parece que não faz sentido? Por quê? Porque tá faltando a conjunção. Agora, se eu colocar a conjunção, aí vai fazer mais sentido, ó. Que eu venda. Ah, beleza, agora tá completo. Que tu vendas, que ele venda, e aí vai. No pretérito imperfeito, se eu vendesse,
se tu vendesses, se ele vendesse. E no futuro, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, e por aí vai. Ou seja, para conjugar um verbo no modo subjuntivo, não se esqueçam dessas conjunções aqui, que colocando elas, né, a conjugação já vem naturalmente, tá? Então, que para o presente, se para o pretérito perfeito, quando para o futuro. Como que isso aparece na frase? Vai aparecer assim, ó. No dia em que não faça mais uma criança sorrir, a vida terá perdido sentido. Ok? Então, aqui eu tenho um verbo, esse faça, que está no presente do subjuntivo, ele está até acompanhado aqui pela conjunção que, certo? Lembrando que o subjuntivo indica hipótese, então o fato desse verbo estar no subjuntivo indica para mim que isso daqui é uma hipótese. Quando se diz no dia em que não faça uma criança sorrir, é uma hipótese de que esse dia vai existir. E pode ser que esse dia não exista. Então é uma incerteza. Por isso que esse verbo está no modo subjuntivo. Mesma coisa acontece aqui, ó. Se tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Por que esse verbo está no modo subjuntivo? Porque é uma incerteza. Pode ser que não tenha dinheiro. Ok? Então, é uma hipótese. A mesma coisa acontece no futuro. Quando eu o vir, darei o recado. Por que isso aqui está no modo subjuntivo? Porque é uma hipótese. Pode ser que eu não o veja, então eu não darei o recado. Ok? Por conta disso, pessoal, inclusive, existe um negocinho que a gente chama, já vou falar sobre ele, antes de falar aqui dos modos regulares, para pegar o gancho, que é o que a gente chama de correlação verbal. O que é a correlação verbal? Correlação verbal é a relação entre alguns modos e tempos verbais. A mais comum é a relação que existe entre verbos no subjuntivo com verbos no infinitivo. Ok? Então, vamos olhar essas duas frases aqui. Esse lado, eu tenho verbos no modo subjuntivo, e desse lado eu tenho verbos no modo indicativo. Vamos perceber a relação entre eles. Se tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Percebam que isso daqui está no modo subjuntivo, como eu falei ali atrás, porque é uma hipótese. Pode ser que eu nunca tenha dinheiro. Mas, se a hipótese se confirma, o que a frase está me dizendo que aconteceria? Eu compraria um carro. Por isso que esse segundo verbo está no modo indicativo. Por quê? Esta primeira ação aqui é uma hipótese do subjuntivo. Mas se ela se confirma, ela vai dar origem a uma certeza. Não, se eu tivesse dinheiro, a primeira parte é hipótese. Agora a segunda não, é certeza. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Por isso que a segunda parte está no modo indicativo. Isso é o que a gente chama de correlação verbal. Uma dúvida pode vir acompanhado, uma hipótese, né? Pode vir acompanhado de uma certeza. A mesma coisa acontece no segundo caso. Quando eu ouvir, daria o recado. Por que a primeira parte está no subjuntivo? Porque se eu verei ou não verei ele, é uma hipótese. Então, está no subjuntivo. Agora, se eu ouvir, é certeza que eu darei o recado. Por isso que a segunda parte está no indicativo. É isso que a gente chama, então, de correlação verbal. Ok? Voltando lá no modo subjuntivo, é só usar as conjunções aqui para conjugar, que não tem erro, tá? É só não confundir, tá? Esquecer que o que é para presente, se para pretérito perfeito, quando para o futuro. E a gente tem também a forma do subjuntivo composto, que é aquelas que a gente já estudou, que o primeiro verbo aparece com o verbo ter ou o verbo haver, né? Que é o verbo auxiliar, e o verbo principal aparece no particípio. Ok? Tudo bem até aí? Posso seguir? Tranquilo? Beleza. Bom, modo imperativo, pessoal, é tranquilo, tá? Eu acho que ele é um modo, talvez ele seja o modo mais fácil de identificar, porque ele se diferencia bastante dos outros, né? Ele indica uma ordem, né? E a gente consegue perceber quando esse verbo está indicando uma ordem. A única diferença aqui para os outros é a seguinte: o modo imperativo ele não tem tempo verbal, como os outros vão ter, tá? O pretérito, futuro e papapá.
ele tem afirmativo ou negativo. Por quê? Porque você pode pedir para alguém fazer algo, que é o imperativo afirmativo, ou para alguém não fazer algo, que é o imperativo negativo, tá? A única coisa aqui que a gente precisa também diferenciar é o seguinte: para a segunda pessoa, para o tu e para a segunda plural, o vós, a conjugação do afirmativo para o negativo é diferente, tá? Do imperativo. Então, no afirmativo é tu canta, no negativo não cantes, tu não cantes. E para o vós, cantai, e para o negativo não canteis. Ok? Com os outros, com relação aos outros, tudo igual, não muda, tá? Cante, não cante, cantemos, não cantemos, cantem, não cantem. Ok? Mas acho que é tranquilo, até porque essas outras formas aqui é até as que a gente mais usa, né? O tu e o vós a gente usa menos, mas, falando em prova, aí pode cair, tá bom? Beleza. Agora, então, para a gente encerrar essa parte aí dos verbos, a gente tem os verbos irregulares. Eu já mencionei o que são verbos irregulares, ok? Vocês estão lembrados do que são verbos irregulares? Está escrito aqui, ok, não adianta fazer a pergunta. São verbos, então, eu já dei a resposta. São verbos que não seguem o padrão de conjugação da maioria dos verbos, ok? Eu deixo tudo explicadinho nos slides, eu vou querer fazer pergunta, não dá. Beleza. Então, a gente já tinha visto que são os verbos irregulares. Só que a gente não viu que existem alguns tipos de verbos irregulares, tá? Na verdade, são 3. São o que a gente chama de verbos irregulares anômalos, os irregulares defectivos e os irregulares abundantes, ok? Cada um, todos são irregulares, todos não seguem padrão de conjugação, mas é que cada um não segue esse padrão de uma forma diferente. O primeiro tipo, os irregulares anômalos, são aqueles que sofrem uma mudança no radical. Por isso que eles são chamados dessa forma, porque é como se eles tivessem alguma anomalia, tá? O exemplo mais comum é o exemplo do verbo ser, tá? Só se eu bater um olho aqui nessa tabela de conjugação do verbo ser, o que eu percebo? Que ele sofre uma mudança no radical, né? Ó, a primeira pessoa presente é eu sou, a segunda já é tu és, mudou completamente o radical do verbo. E o pretérito perfeito é eu fui. Tenho aqui, ó, 3 mudanças, tá? Isso é irregular anômalo. O irregular defectivo, ele é chamado assim porque é como se ele tivesse algum defeito, entre aspas. Que defeito é esse? Ele não tem algumas conjugações. E aí a gente tem 2 tipos. Alguns verbos não têm a conjugação da primeira pessoa presente do indicativo, são verbos como abolir, colorir, exaurir, banir, demolir, explodir, garpir, emergir e emergir, tá? Por exemplo, primeira pessoa do presente, é o eu, então, tá? Então, por exemplo, verbos como abolir, não existe eu abolo, não existe eu coloro, eu exauro, eu bano, e por aí vai. Eu demolo, né? Não existe. E eu tenho verbos que não possuem nem a primeira e nem a segunda pessoa do plural. São verbos como o reaver, o precaver ou o falir. Ok? Bom, só que o que acontece? Vamos ver aqui numa tabelinha. Os verbos, pessoal, os tempos verbais, eles são geralmente, alguns tempos verbais, são formados a partir de outros, tá? A gente não estuda isso porque isso não interfere em questões de vestibular, tá? Mas é assim que funciona. E aí, o que acontece? Por exemplo, o presente do subjuntivo, ele é um tempo verbal que é formado a partir da primeira pessoa do presente do indicativo, a partir do eu aqui, certo? Verbos como banir, como colorir, como explodir, não têm essa primeira pessoa. Essa conjugação simplesmente não existe. E aí o que acontece? Como ela não existe, ela não pode formar o presente subjuntivo. E aí, a questão dos verbos defectivos é o seguinte: quando você tira uma conjugação de um verbo, você, consequentemente, está também retirando outras, já que as conjugações dos tempos verbais são umas formadas a partir das outras. Então, é feito em cascata. No caso desses verbos desse primeiro grupo aqui, ó, só pelo fato de eu retirar a primeira pessoa do subjuntivo, desculpa, a primeira pessoa do presente do indicativo,
eu excluí a conjugação do presente do subjuntivo. Essas conjugações simplesmente, para a gramática normativa, né, não existem, tá? Ah, mas como é que eu conjugo? Geralmente a gente usa, nestes casos, com locuções verbais, né? Por exemplo, eu fui banido, ou eu estou banido, eu serei banido, e por aí vai, tá? No segundo caso, são esses verbos aqui, como eles têm menos ainda conjugações, eles têm só a primeira e a segunda do plural, o nós e o vós, consequentemente, eles têm outras conjugações vão deixar de existir. No caso, o presente do subjuntivo e até mesmo alguns imperativos, tá? Ah, mas por que isso acontece? Por que alguns verbos simplesmente não têm conjugações? Geralmente são dois casos. O primeiro são verbos que poderiam causar alguma cacofonia. Cacofonia é aquele som estranho, aquele som feio, né? É o caso, por exemplo, de eu abolo, eu coloro, ok? Agora, outros verbos, como por exemplo falir, eles não têm uma conjugação. Em algumas pessoas, por questão de ambiguidade, certo? Pensem aqui comigo. Como que eu poderia conjugar esse verbo falir? Se eu fosse conjugá-lo na primeira pessoa do indicativo, seria eu falo, correto? Mas já existe eu falo, que é do verbo falar. Então não dá. Poderia conjugá-lo como, que é mais comum, acrescentar um H, então, ao L. Eu falho. Mas já existe eu falho, que é do verbo falhar. Ou seja, o falir ficou sem conjugação para ele. Aí por isso que ele não tem, para evitar ambiguidade. Ok? Esses são o segundo tipo de verbos, irregulares. O terceiro são os irregulares abundantes. Irregulares abundantes são aqueles que apresentam mais de uma possibilidade para a mesma forma verbal, para a mesma forma nominal ou pessoal. Como assim? Existem alguns verbos que eles têm mais de um tipo de conjugação, geralmente é para o particípio, às vezes para o imperativo, e as duas estão corretas. Esses são os verbos que a gente chama de irregulares abundantes, porque o que é abundar? É ter bastante, ter em abundância, ok? Os tipos mais comuns são os verbos, então, que têm duplo particípio. Como assim? Eles vão ter duas formas de particípio. Uma regular, que vai terminar em DO, e uma irregular, que vai ter uma outra terminação. Um exemplo é o verbo entregar. Ele tem dois particípios e os dois estão corretos. Entregado e entregue. Consequentemente, ele é um irregular abundante. Vocês provavelmente já devem ter topado com verbos como esses, né? Que tem dois particípios. E aí vem a dúvida. Quando eu uso qual? Tem diferença? Tem diferença. Quando o verbo for irregular abundante e ele tiver dois particípios, a regra que a gente usa é a seguinte. A gente usa o particípio regular, que é esse que termina em DO, em vozes ativas. Ou seja, em frases em que eu tenho um sujeito que pratica uma ação. Por exemplo, aqui, o carteiro, que é o meu sujeito, havia ou tinha entregado a carta ao homem. Ok? Como isso daqui é uma voz ativa, o sujeito está praticando uma ação, que ação que é essa? Entregar a carta. Eu uso o regular, o particípio regular. Consequentemente, eu vou usar o particípio irregular na voz passiva. Por exemplo, a carta foi entregue pelo carteiro ao homem. Nessa segunda frase, a carta é meu sujeito, só que ela é o sujeito que não está praticando a ação, como o carteiro na oração anterior. Ele está recebendo a ação. Nesse caso, como o verbo entregar tem dois particípios, o irregular fica nesse segundo caso. E se um verbo tiver só um particípio? Usa o mesmo particípio nos dois casos, aí não tem erro. Ok? Bom, esses são então os verbos irregulares. Dúvidas? Não? Tranquilo? Pessoal, com isso a gente termina a verbo, tá? Aqui no final dos slides, vocês têm
algumas sugestões de verbos que geralmente confundem um pouquinho e que podem aparecer, às vezes, em algumas questões. Eu não vou ler tudo com vocês, tá? Mas eu coloquei aí um compilado de verbos que geralmente causa confusão e vocês podem depois dar uma estudada a partir disso, tá? São verbos, por exemplo, como aderir, o caber, o crer, o haver, o odiar, o por, reaver, requerer, ter, o ver e o vir, que a gente geralmente confunde as conjugações com dos dois, né? E são esses, tá? Deem uma olhada nesses verbos, deem uma olhada em como vocês usam geralmente na fala, se é diferente do que está aqui. Muito cuidado com as formas subjuntivos, tá? Do subjuntivo, principalmente subjuntivo futuro, que na fala geralmente a gente usa uma conjugação que não é a da gramática normativa, né? Então, por exemplo, o próprio caso do verbo caber. O subjuntivo futuro dele é quando eu couber e não quando eu caber, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o reaver. O futuro subjuntivo do reaver não é quando eu reaver, é quando eu reouver, tá? Então, dei uma olhada nesses verbos aí, que pode dar uma ajudada. Beleza? Beleza. Continuemos, então. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pequena revisão com relação a classes de palavras, tá? Vamos fazer naquele esquema que geralmente a gente faz quando a gente resolve exercício. Vamos fazendo juntos aqui. A gente lê, vocês já me mandam a resposta e a gente corrige e já vai para a próxima, tá? Essa lista aqui já está lá no site, no Class, tá? Para vocês. Eu recomendo que vocês façam ela. A gente vai resolver alguns exercícios aqui em sala, mas não vamos resolver todos, tá? Ela tem 28 exercícios, se eu não me engano. Eu recomendo fortemente que vocês façam essa lista até semana que vem, tá? Por quê? Porque semana que vem a gente vai entrar num outro conteúdo, que na verdade é uma segunda parte do curso, que é a parte de análise sintática. Até agora a gente estava vendo análise morfológica, ok? E para a gente entender a análise sintática, não pode haver dúvidas de análise morfológica. Se ainda tiver dúvida de classe de palavra, vai ficar difícil o negócio. Então, não deixa, tá bom? Se tiver dúvida, tira agora, revisa agora, ok? E aí as coisas lá, por exemplo, não pode haver uma dúvida do que é um substantivo, do que é um pronome, conseguir classificar uma preposição, isso não pode existir, senão vai complicar as coisas lá na frente para vocês, tá? E essa lista, o objetivo dela é isso, é tentar resolver essas dúvidas que podem ter ficado, ok? Vamos fazendo juntos aqui até onde dá, e o que ficar vocês resolvem em casa, beleza? Vamos lá então. Vamos começar. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, na verdade, que fica melhor do que ficar ouvindo minha voz todo momento. Resolveu? Manda a resposta, eu já corrijo, a gente vai para a próxima. Beleza? Podem fazer a 1. A, O, A e B. Beleza, vamos lá. Então, aqui é pedido qual palavra não é substantivo, certo? Que ele tá colocado aí, né? Ó.
Classificam como substantivo as palavras destacadas, exceto então, aquela que não é, correto? A, pessoal, a gente tem um substantivo, tá? Como que eu posso comprovar? Lembrando que substantivo é aquela classe de palavra que nomeia algo. Pode ser pessoas, objetos, ações, tá? Além disso, o substantivo ele pode vir acompanhado de um artigo. E qualquer classe de palavra acompanhada de um artigo é um substantivo. Por quê? Porque o artigo tem o poder de substantivar as palavras. Ok? Questão de gramática, não só de gramática, tá? Questão de português, até mesmo literatura, a análise tem que ser feita sempre no contexto. Por quê? Porque se eu pego uma outra tipo de frase, vou digitar aqui no chat para vocês. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Ele foi idiota. E nessa frase, sim, idiota é adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando ele, está dando uma qualidade dele, correto? Agora, nessa frase aqui da questão, idiota não é adjetivo, é substantivo. Está acompanhado de um artigo. Então, as palavras, elas variam de classe de palavra de acordo com o contexto, tá? Por isso, não dá para bater o olho e falar, é isso. Não, tem que ler no contexto, tem que ler na frase. Nessa frase, substantivo. Sim, quando está com artigo, substantivo. Ok? Bom, então não é a A, não é também a B, visava me acostumar à morna tirania. O tirania ele está tão ou tanto acompanhado por um artigo que está aqui dentro desse acraseado, quanto também ele está acompanhado pelo adjetivo morno. Também não é a B. Além disso, além de ser acompanhado por artigos, os substantivos também podem vir acompanhados por pronomes, já que o pronome também é uma classe de palavra que se relaciona com o nome. É o caso da D e da E. Alguns automóveis e essas coisas. Ok? Não é também a D e a E, ficou assim. Adeus, volto para os meus caminhos. Adeus não é o nome de nada. É diferente se eu falasse assim, ó. Vou digitar uma frase aqui no chat também. O adeus, o. Vamos colocar aquele, é mais fácil. Aquele adeus foi difícil. Nessa frase, aquele adeus foi difícil, adeus é substantivo. Agora, nessa daqui da C, adeus, volto para os meus caminhos, adeus é uma interjeição, tá? Porque ela é o ato de se despedir em si, tá bom? Então não é um substantivo. Ok? Resolvida essa daí? Dúvidas? Ok? Beleza, vamos para 2 então. Vamos tentar fazer rapidão, que aí quanto mais a gente conseguir corrigir juntos, melhor, tá?
Vamos lá, então. No verso vago murmúrio que vem do mar, Vicente Carvalho, como podemos morfologicamente classificar palavras vagas? Sempre que falar classificar morfologicamente, pessoal, é classe de palavra, tá? Nesse caso aqui. Por quê? Lembrando que a morfologia ela estuda formação, estrutura e classe de palavra. Então, se ele está pedindo a classificação morfológica, é a mesma coisa que pedir a classe de palavra, ok? Vocês colocaram aí a palavra vago como adjetivo, né? Correto, a palavra vago é adjetivo que está acompanhando o substantivo murmúrio, ok? Apenas um adendo aqui, que é o seguinte: na fala é muito comum a gente primeiro colocar o adjetivo e desculpa, é o contrário. Primeiro o substantivo e depois o adjetivo, ok? Agora, na escrita, principalmente em textos literários, é comum primeiro vir o adjetivo e depois o substantivo. Então, não se prendam à ordem, tá? Até porque isso aqui é meio que uma pegadinha. Porque você bate o olho e você fala, ah, não, primeiro vem o substantivo. Coloca lá. Então, de novo, analise no contexto. Ok? Vamos para a terceira, então. Não é chamado de ordem direta, Ariadne, porque quando a gente fala de ordem direta ou indireta, está mais relacionado a questões sintáticas. Primeiro sujeito, depois verbo, depois objeto. A classe de palavra não tem essa questão, tá? É só o que aparece mais comum e o que não, ok? D também? Vamos lá. Assinale a alternativa em que os vocábulos destacados são respectivamente substantivo, adjetivo e advérbio. Cuidado com esse respectivamente, tá? Só para não ler desatento aí. Então, se é respectivamente, tem que ser literalmente nessa ordem, tá? Então, na A, a gente tem, por exemplo, histórias, as histórias, substantivo, né? De alienígenas que assumem forma humana, humano, adjetivo, correto. Está dando a característica da forma. Agora, por exemplo, a última palavra dessa A não é advérbio, é substantivo, né? Então já não encaixa. Na B, diariamente, advérbio, já não está na ordem que a questão está pedindo, então já descarta. C, uma criança americana, adjetivo, ok? Já não está na ordem que a questão está pedindo. E na D, os micro-organismos, os, substantivo, correto, né? Está até acompanhado do artigo aqui. Outros seres invertebrados, invertebrados adjetivo, correto, está acompanhando seres, caracterizando esse substantivo, e geralmente, correto, advérbio, tá? Então, certinho é a D. Beleza? Vamos para a próxima, então.
C, vamos lá. Era um ser extraordinário. A classe gramatical da palavra destacada é substantivo, perfeito, tá? De novo, lê questão de português sempre com muita calma, tá? Porque se a gente bate o olho, a gente fala, não, ser é verbo, já era, né? Só que o que eu tenho aqui antes, um artigo, né? Então, se tem artigo antes, é substantivo. Perfeito. Ok? Vamos para a próxima. C ou E. Então, é isso? Deixa eu ver. Substantivo, advérbio, numeral. Substantivo, numeral, advérbio. Vou contar. Beleza, vamos lá então. A primeira, então, é um consenso que é substantivo, né? Os meios, tanto que a gente tem um artigo aqui de novo, certo? Então, correto. O primeiro é substantivo, já descarta aí. Esse é um exemplo, né, de que uma mesma palavra pode pertencer a diferentes classes, né? Então, sobrou a C e a D aí. Agora fica entre os dois aqui. O que acontece? Quando a palavra meio equivaler, ou seja, puder ser substituída por mais ou menos, ela é advérbio. Então, quando eu digo as negociações estariam meio abertas, eu não estou dando uma quantidade exata. Eu não estou querendo dizer que as negociações estariam 50% abertas. Não é isso. O que eu quero dizer? Que as negociações estariam mais ou menos abertas. Correto? É a mesma coisa quando eu digo assim, eu estou meio cansada. Esse meio cansado significa que eu estou 50% cansada? Não. Significa que eu estou mais ou menos cansada. Não é uma quantidade exata. Quando não for quantidade exata, quando equivaler, então, a mais ou menos, é advérbio. Ok? Então a gente já poderia descartar E. A gente ficaria entre a C e a D. E aí, por outro lado, quando a palavra meio equivaler à quantidade exata, você consegue saber, né, quantificar aquilo, por exemplo, meia hora, meio quilo, que mais? Meio quarteirão, ou meio metro, ou também meio período de trabalho. Por quê? Porque meio período de trabalho é uma quantidade exata, né? Se são 8 horas, então é 4, são 6 é 3, certo? Quando o meio for o contrário desse daqui, for uma quantidade exata, ele é numeral. Ok? Então a correta é a C. Beleza? Isso, quando ele equivaler a metade. Exato. Correto? Beleza? Pode ir? Tranquilo? Sim? Beleza. Vamos para a próxima, então. A próxima eu vou ter que esperar vocês lerem para colocar ali do outro lado.
nessa daí tentem pensar qual que é a classe de palavra, e aí a gente resolve juntos, tá? Depois a gente vê lá a alternativa. Segundo é o artigo. Todo mundo concorda que esse segundo A é um artigo? Sim? Ok. Então aqui a gente tem um artigo, tá certo? Moisés que também contou a sua morte, né? Ele está acompanhando o substantivo, certo? E o artigo sempre acompanha o substantivo, né? E aí, quando o artigo acompanha o substantivo, a função dele é identificar o gênero e o número desse substantivo, né? Então, morte, feminino singular, a, feminino singular. Ok? Correto. Primeira preposição ou terceira preposição? Preposição, artigo. Ok, então vamos lá. A primeira, pessoal, o que a gente percebe aí? Esse primeiro A, ele não está acompanhando um substantivo, né? Ele está acompanhando um verbo. Então, nessa frase aí, ele não tem essa função de dar o gênero ou o número da palavra, né? Qual que é a função dele aqui? Ele está servindo para conectar esses dois verbos dentro dessa locução, levaram a adotar. Ele está unindo os dois, né? Quem que tem a função de ligar palavras? É a preposição, ok? E o último, qual que é a função dele aqui? Vamos ler a frase inteira. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito. Moisés não pôs o que no introito? A morte. Esse último A, ele não está nem ligando nada, nem acompanhando o substantivo. Ele está substituindo o substantivo. Ele está no lugar dessa palavra para que não haja repetição, porque senão a frase ficaria assim. Moisés, que também contou a sua morte, não pôs a morte no introito. Correto? A classe de palavra que substitui o substantivo é o pronome. Ok? Então a gente tem preposição, artigo, pronome. Seria então a preposição, artigo, pronome, a C. Ok? Deu para entender essa daí? Ok? Beleza. Vamos para a próxima então. B, então vamos lá. Sinais dentes pelos abaixo, que eles possuem verbos auxiliares. Para eu ter um verbo auxiliar, pessoal, eu preciso ter uma locução, tá? Ou o verbo auxiliar aparece na locução,
ou ele aparece no período verbal composto. Na 1, eu não tenho locução, né? Eu não tenho, tem que ter no mínimo 2 verbos, eu tenho só um, que é o trabalharemos. A gente já pode descartar de cara. Na 2 e na 3, sim, eu tenho locuções aqui, né? Vem raiando e ficava filosofando, tá? Quando isso acontece, eu tenho sim verbos auxiliares. O auxiliar, ele é o primeiro verbo, tá? Porque o segundo verbo é o verbo principal que vai dar a ideia principal. Então, qual que é a ideia principal dessa frase 2? É o raiar, né? Eu quero dizer que a madrugada está raiando aí. Então, o vem, que é o auxiliar. E na segunda, qual que é a ideia principal? É o filosofar. E cabe é auxiliar. Ok? Então, correto aí é a B, 2 e 3. Acho que foi isso que vocês colocaram, né? Ok, beleza, então. Então vamos lá para 8. C, E ou B. É isso? Então vamos lá. No trecho ele não tinha fantasiado, locução verbal sublinhado, né? O tinha fantasiado. Está no pretérito mais que perfeito modo indicativo. Ok? Então, na questão aqui, ela já dá para a gente qual que é o tempo verbal disso daqui. Isso aqui ajuda bastante. Esse é a chave aí, tá? O que vale a pena, pessoal, para responder esse tipo de questão? A 8 e a 9 é o mesmo esquema, tá? Vale a pena o seguinte: alguns tempos verbais, que são os que mais aparecem no vestibular também, vale vocês saberem as desinências características desses tempos verbais. A gente mencionou isso quando a gente estava fazendo aula de verbo, a gente foi olhando ali na apostila de vocês e marcando quais são as desinências, quais eram as desinências mais comuns em alguns tempos. Quais são eles? Que vale a pena, se vocês não lembrarem, vocês revisarem. Eu vou digitar aqui no chat, tá? São os pretéritos, e aí entra o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito e os futuros, o do presente e o do pretérito, ok? Esses tempos verbais aqui vale a pena saber a desinência. Se sabe a desinência, você responde a questão sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu sei que o tinha fantasiado, ele é equivalente ao pretérito mais perfeito. Isso significa que tinha fantasiado é a mesma coisa que fantasiará. Por quê? Porque a desinência característica do mais perfeito é esse lá no final do verbo. Ok? Continuando. O verbo sublinhado encontra-se nesse mesmo tempo e modo no fragmento. O que eu vou fazer? Ver qual verbo também tem a desinência será. Só bater o olho eu já sei. É aí. Tá? Pretenderá. Por quê? Porque a desinência será
é a desinência característica do mais que perfeito. Ok? Mas assim, é complicadinho, mas assim, se você lembrar da desinência, aí fica muito mais fácil. Perceberam como sabendo a desinência encurta bastante o caminho? Então deem uma olhada nesses verbos aí, e aí tentem meio que dar uma decorada das desinências deles, tá? Principalmente da terceira pessoa, que é a que costuma mais aparecer, tá? Beleza? Tranquilos? Ok. Sim, hoje na redação a gente vai ver as regras de pontuação que ficaram faltando, tá? Pessoal, tentem fazer então o resto desses exercícios aí. Essa questão 9 é bem parecida com essa 8. Saber a desinência do verbo é o que vai ajudar. Tem questões aqui também de colocação pronominal, tá? Essas daqui, se eu não me engano, são de colocação pronominal. Tem mais questões sobre verbos, conjunções, tá? O que mais? Pronomes, enfim, ok? E o gabarito tá aqui. Beleza? Então é isso, galera. Até já já. Como a Ariadne adiantou aí, na aula de redação a gente vai falar sobre pontuação. Tá bom? Beijinho no coração, até já.